Imagine o seu aluno chegando para estudar, clicando aqui no botão Plano de Estudo, selecionando segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Seu aluno vai decidir estudar aí 2 assuntos por dia e uma revisão por dia, atualizar e pronto. O cronograma do seu aluno já foi definido, organizado, tudo automático. É isso que eu quero que você aprenda a fazer nessa aula. E não só isso. Toda vez que o seu aluno estudar por esse cronograma, é aqui que está o diferencial. Eu quero que você entenda isso. E é diferente de qualquer outro cronograma que você viu. Quando o seu aluno estudar por esse cronograma, através desse botão aqui, iniciar o diagnóstico ou iniciar uma revisão, vamos supor, iniciar o diagnóstico, ele vai responder uma série de questões que você escolheu. E aqui, por exemplo, que está na questão 2 já, né? Ele vai respondendo, tudo certinho, vai respondendo. Assim que ele terminar essa lista, o que vai acontecer? O nosso sistema, a nossa inteligência artificial, calcula a data da próxima revisão que ele deverá ver esse assunto de novo. E como que ele calcula isso? Baseado na dificuldade e na estabilidade desse assunto que ele está estudando. É um assunto que ele tem muita dificuldade, ele errou quase todas as questões. Então, vamos trazer essas questões que ele vai ter que fazer de novo para uma data mais próxima. Então, ele vai revisar, em vez de revisar daqui 3 semanas, ele vai revisar daqui 1 semana. E ele vai revisar mais questões. É isso que eu quero que você entenda. Então, é um cronograma que vai se adaptar ao estudo do aluno. À medida que ele vai estudando esse assunto, ele vai revisando mais ou menos, dependendo do desempenho dele. Então, qual que é a diferença desse cronograma para os outros? É que o nosso se adapta a cada aluno de maneira individual. É como se agora cada aluno seu tivesse um cronograma personalizado. E personalizado não só a nível de datas, ele pode personalizar segunda, terça e quarta, um assunto, 2 assuntos. Isso aqui é uma camada de personalização, mas isso aqui você encontra em muitas plataformas. Agora, um cronograma que se adapta ao desempenho do aluno, isso aqui é um diferencial gigantesco que você vai conseguir entregar a partir de agora. E o mais importante é que o aluno vai conseguir acompanhar o desempenho dele em cada disciplina e em cada assunto, e ele vai observar essa evolução, que é o que você está vendo aqui agora. Por exemplo, no assunto Noções de Informática, no diagnóstico ele fez 3, acertou 1, errou 2. Na primeira revisão ele errou 5, acertou 0. A segunda revisão já está programada para o dia 8 de abril para ele fazer. E é isso que acontece. A gente programa as datas das revisões de maneira automática. Então, isso aqui é fantástico, é um diferencial. Com certeza você, inclusive, pode até cobrar mais caro no seu curso por entregar algo tão diferente, tão inovador. Minhas atividades, isso aqui também é muito bom. O seu aluno vai conseguir ter uma noção visual de todas as atividades que ele tem para fazer daqui para frente para o cronograma. Então, por exemplo, esse cronograma que eu comecei aqui em março, ele tem atividades marcadas até o dia 20 de abril. Mas não tem nada marcado para maio, quer dizer que em abril acaba o meu cronograma? Não. Quer dizer que as revisões programadas até agora vão para abril. Até o dia 20 de abril. Mas se eu começar a estudar aqui nessas datas de abril, o sistema já vai programando as revisões de maio e vai programando daqui para frente e vai aparecendo. Tá? Então a ideia é um cronograma que você vai estar continuamente revisando, só que de maneira inteligente. Você vai revisar mais aquilo que você está errando mais, você vai revisar menos aquilo que você erra menos. É essa a ideia, então, do nosso cronograma. Aqui ele pode resetar. Então, é o aluno que quer começar do zero o cronograma, zerar as estatísticas, tudo. Então, ele vem aqui, reseta e vai começar do zero. E ele pode, inclusive, avançar para ir acompanhando aqui. E uma ideia muito legal também é assim, se o aluno não quiser estudar esse conteúdo, ele não quer ver esse conteúdo porque ele já domina, ele pode aqui excluir. Então, ele não vai precisar mais estudar esse assunto. E ele pode redefinir uma data. Eu quero ver isso aqui só daqui 1 semana, daqui 2 semanas. Ele escolhe a nova data, salva e pronto. Então, eu quero que você aprenda a cadastrar e configurar tudo isso para o seu aluno. Mas antes de mostrar exatamente que botão que você clica, onde que cadastra, que isso aí é bem tranquilo, eu quero que você entenda a lógica por trás e o que você vai decidir de colocar de questões, de números de revisão, de datas, de dias, essas coisas. Eu quero que você consiga entender exatamente qual a melhor forma de fazer isso para o seu aluno. Então, eu quero que você observe essa tela agora.
É um resumo rápido. Então, cronograma. Você vai poder definir os dias de revisão. Por padrão, a gente recomenda 7 dias no mínimo, 45 dias no máximo. Já já vou te explicar por quê. Você vai conseguir cadastrar no seu cronograma também disciplina, assunto, peso, questões, valor mínimo e máximo para cada revisão. Isso aqui é para cada lista e cada conteúdo novo que seu aluno vai estudar. E vamos então para o passo a passo, para você não se perder. Eu quero então oferecer um cronograma para os meus alunos. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, primeira coisa é definir detalhadamente disciplinas e assuntos em toda a plataforma, onde nas aulas, nas questões, nos flashcards você pode definir também, mas não é obrigatório aqui. Aulas e questões. Então, em todas as aulas que você colocou, nos conteúdos, em todas as questões, você vai colocar corretamente as disciplinas e os assuntos. Fazendo isso aqui, você praticamente já está pronto o cronograma. Vai ser muito mais fácil. Se você não fizer isso, inclusive se você não colocar disciplinas e assuntos nas questões, é impossível você montar o cronograma. E é por isso que muita gente começa a montar aqui, acaba se perdendo e acha que é difícil e que está demorando. É por isso, é porque não cadastrou as questões corretamente. Então, conforme já está no vídeo lá de boas práticas, vou deixar aqui na descrição também, assista esse vídeo de boas práticas que a gente explica como que faz isso. Se você cadastrar corretamente disciplinas e assuntos, o resto vai ser muito, muito fácil. Ótimo. Essas questões que você vai cadastrar para usar no cronograma podem ser questões novas no seu próprio banco, podem ser questões que você vai incluir do banco externo nas suas aulas e conteúdos. Então, obrigatoriamente, preste atenção nisso, você precisa incluir as questões do banco externo em aulas ou conteúdos. Quando você incluir, aí sim essas questões vão ficar disponíveis lá no cronograma. As questões novas não, você pode só cadastrar uma questão nova e não necessariamente incluir em alguma aula, ela já vai aparecer lá no cronograma. Então, perfeito. Fiz isso, coloquei as questões com disciplinas e assuntos, ou eu incluí do meu banco externo em alguma aula, em algum conteúdo. Então, agora você já pode começar a cadastrar o seu conteúdo. É isso que a gente vai fazer agora, então. Vamos cadastrar aqui no segundo passo. Você vai na opção lá de cadastrar cronograma. Daqui a pouco eu vou mostrar exatamente como fazer isso. E aí, a primeira coisa que ele vai perguntar é dias de revisão. Qual é o mínimo e qual é o máximo? Aqui você pode colocar o tanto que você quiser. Se você quiser colocar no mínimo 1 dia, se você quiser colocar no máximo 60 dias, 90 dias, você vai colocar. Mas eu quero que você pense a respeito disso. Eu acho que faz muito sentido você colocar um mínimo de 7 dias e um máximo de 45 dias. Por quê? Assim que o aluno estudar um conteúdo, por exemplo, estudou um conteúdo hoje, não tem por que ele revisar amanhã. Tem que dar um tempo para o cérebro esquecer um pouco o conteúdo para ele revisar de novo e isso ser mais efetivo. Então, eu recomendo que você coloque o mínimo de 7 dias de revisão. Ou você pode colocar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do que isso. E o máximo, algo em torno de 45 dias. Pode ser 60 dias, pode ser 90 dias. Mais do que isso, eu acho que já vai demorar muito para ele ver o conteúdo de novo. Isso pode acabar atrapalhando o desempenho. Então, algo entre 7 e 45. E por que vai ser o mínimo e o máximo? Porque o nosso sistema calcula a próxima data da revisão. E ele sempre vai calcular um valor entre 7 e 45 dias, se você decidir isso. Nunca vai passar de 45 e nunca vai ser abaixo de 7. Então, é essa a ideia. A gente recomenda você colocar 7,45, mas você pode fazer um ajuste um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo da sua lógica aí, que você acredita ser melhor para o seu aluno. Feito isso, agora o terceiro e último passo é você decidir a ordem dos assuntos no cronograma. Você que decide a ordem. Não tem como um aluno, alguém que não conhece do conteúdo, um aluno que está perdido ainda, ele não sabe como estudar para essa prova que ele vai fazer, não tem como ele definir a ordem. Então, você já sabe mais ou menos qual é a melhor ordem que ele precisa organizar esses assuntos. E aí, você vai definir, para cada assunto, você vai definir a disciplina e assunto daquele conteúdo que ele vai estudar. Você vai definir também o número de questões de diagnóstico, a gente recomenda 10 questões. Você vai definir o peso daquele assunto, de 1 a 3. Isso aqui é para o aluno ter um feedback visual. É onde aparece aquele... Tá vendo aqui, ó? Um peso 3, aparece 3 raiozinho, peso 1 e aqui um peso 2. Então, o aluno consegue bater o olho no conteúdo e já ver, opa, esse assunto é mais importante. Então, esse aqui eu tenho que me concentrar, eu tenho que
dar o gás aqui, eu tenho que esforçar muito. Aqui é um assunto que vai cair na prova, beleza, mas é um assunto que tem um peso menor, então eu posso ficar mais tranquilo. Isso é para dar um feedback visual para o aluno. Esse peso não é levado em conta para o cálculo da revisão. É mais para o aluno saber o que ia ter um peso maior ou menor na prova que ele vai prestar. E aqui, opcional, mas eu recomendo também que você insira, que é o número de questões mínimo e máximo daquele conteúdo. Quando o aluno for revisar, ele sempre vai revisar uma lista de questões, correto? E aí, essa lista vai variar. Então, se você quiser que o aluno revise sempre muitas questões, vou colocar aqui 50 questões, 100 questões, então sempre na lista dele vai ter no mínimo isso, de 50 a 100, de 30 a 20. Então, eu recomendo que você coloque algo de 15 a 30. É um número muito bom. Isso vai variar também do tipo de questão que você vai oferecer para os seus alunos. Vamos supor que você oferece um tipo de questão que responde muito rápido. É uma questão que o cara demora 2, 3 minutos e já responde, já vai para a próxima. Então, ele consegue fazer mais em uma sessão de estudos. Agora, se é uma questão que é muito demorada, muito difícil, demora, sei lá, 1 hora para resolver uma questão, então aqui você vai colocar, sei lá, 5 questões, algo entre 3 e 4, ou 3 a 5, ou 3 a 10 questões, você vai colocar menos. Então, você vai variar, inclusive você pode variar isso aqui para cada assunto diferente. Tem assuntos que você quer que ele faça mais questões, então você vai colocar um número maior aqui. Tem assuntos que você quer que ele faça menos questões, então você vai colocar um número menor aqui, tá? E, mais uma vez, pense bem nesse número de questões de diagnóstico. Não adianta você colocar aqui no diagnóstico 100 questões para ele fazer já de cara, no primeiro dia, um assunto que às vezes ele está vendo pela primeira vez. Então pode ser que ele não seja muito efetivo nesse estudo. Então coloca uma quantidade menor, 10 questões, 15, 20, e aí ele já começa bem, já vai ter uma noção do diagnóstico dele, e aí já vai calculando as próximas revisões, baseado na dificuldade, na estabilidade, e a quantidade também vai ser baseado nesse número que você colocou. Só que, lógico, é opcional. Se você não colocar, a gente vai calcular automaticamente. E você também tem que ter questões disponíveis. Vamos supor que você coloca 10 questões de diagnóstico, mas lá no sistema você só cadastrou 8 questões, só 6 questões. Então não tem como aparecer 10. Não vai aparecer 10, vai aparecer só aquilo que você cadastrou. Perfeito? Então, fazendo isso aqui, você vai personalizar muito bem esse seu cronograma e você vai ter esse trabalho de cadastrar somente uma vez. Depois que você fez isso aqui uma vez para cada assunto, você fica tranquilo, porque agora o aluno vai fazer tudo, é tudo por conta dele. Ele vai estudar, ele vai selecionar os assuntos, os dias que ele vai revisar, os dias que ele quer ver assuntos novos, e é isso que a gente já tinha te apresentado aqui. Então, os assuntos, ele vai selecionar a data, quantos assuntos novos ele quer ver por dia, quantas revisões ele quer fazer por dia. O assunto novo, esse assunto aqui, é o assunto que ele vai fazer o diagnóstico. É o assunto que ele nunca viu na vida, vai ver a primeira vez. E aqui a revisão, a partir da segunda vez que ele está vendo o conteúdo, já considera revisão. É isso que ele decide por aqui. Então, assim o sistema já calcula automaticamente e realmente você vai entregar um produto muito superior mesmo. Então, espero que você tenha entendido essa lógica. Vamos agora para a parte de passo a passo e como é que você cria cada um desses detalhes que eu te mostrei aqui lá na plataforma. Para configurar o cronograma, você entra nessa opção e aqui você vai configurar as regras do seu cronograma. Então a gente já tem esse cronograma que está pronto, mas antes eu vou mostrar para você como que cria um do zero. Então aqui você define o nome, curso 4, cronograma do curso 4. Criou o cronograma aqui, está definido como rascunho. Aqui é para você mudar o nome do cronograma, mas se a gente quiser mudar as regras desse cronograma, é só entrar nessa opção, cadastrar a primeira regra, e aqui que a mágica acontece. Então você vai escolher uma disciplina. Vamos supor que você vai colocar nessa primeira regra, disciplina português e do assunto adjetivos. Primeira coisa, defina o peso desse assunto. É importante? Então, coloque peso 3. Um assunto mais ou menos, peso 2. Um assunto pouco importante, peso 1. Vamos colocar, por exemplo, aqui peso 3. Quantidade de questões de diagnóstico. Está vendo que esse assunto tem 22 questões disponíveis? Onde estão essas questões? Nas aulas que você cadastrou. Então, se você quiser mais questões de adjetivo para o seu aluno estudar, então você volta lá nas aulas, insere mais questões que tem exatamente essa disciplina e esse assunto, e elas vão aparecer aqui. E aí você vai colocar a quantidade de questões de diagnóstico.
Então, se é um assunto menos importante, você coloca menos questões. Se é um assunto mais importante, você coloca mais questões. E aí vamos supor que você colocou aqui no diagnóstico, ou seja, a primeira vez que o seu aluno terá em contato com aquele assunto, ele vai fazer algumas questões de diagnóstico, que é para saber como que está o nível dele. E dependendo desse nível, se ele acertar muitas ou poucas questões, o próprio sistema calcula automaticamente as revisões que ele vai ter que fazer. Então, se ele for muito bem, significa que ele pode revisar mais tranquilo, pode ser uma revisão mais espaçada, coloca para daqui 3, 4 semanas. Ah, não, ele foi muito mal, então já revisa na semana que vem, já coloca mais questões para ele revisar. Essa é a inteligência. Se você não quiser colocar aqui quantidade mínimas e máximas de questões para revisão, é opcional colocar isso. Se você não quiser colocar, então o sistema vai utilizar esse número de questões de diagnóstico e vai repetir para a revisão. Todas as revisões vão ser com exatamente 6 questões. Então, o ideal mesmo é que você sempre coloque o número mínimo e máximo de questões. Então, aqui, por exemplo, você poderia colocar o mínimo 4, o máximo 12 questões. Se, por acaso, a quantidade de questões, vamos supor aqui que você colocou, são 22 no total, e na primeira vez você fez 6, aí depois você fez 12, depois mais 12, depois mais 12, então você vê que já ultrapassou a quantidade que tem aqui, que é de 22 questões. Então, o aluno vai ficar refazendo questões que ele já fez. Então, é um detalhe que talvez seja bom para ele refazer a mesma questão e aprender, mas se você quiser que o aluno tenha mais questões para estudar, então você vai precisar cadastrar um número maior aqui também. Então, dessa forma aqui a regra está definida, você salva e a primeira regra já está pronta. E aqui tem o peso, quantidade mínima, quantidade máxima de questões para cada revisão e quantidade de questões de diagnóstico. Aí aqui é a disciplina e o assunto. Quando você finalizar as regras desse cronograma, vai ficar algo mais ou menos como esse que já está pronto da Polícia Federal. Então, você consegue ver aqui as disciplinas, os assuntos de cada disciplina e as questões associadas. Diagnóstico, mínimo, máximo e o peso de cada assunto. Com base nisso, o sistema vai criar o cronograma de estudo do seu aluno. Agora vamos supor que você realmente criou vários cronogramas igual você tem aqui. Se você quiser separar, por exemplo, eu quero que uma turma de alunos tenha acesso só ao cronograma X, a outra turma de alunos tenha acesso a outro cronograma. Então você vai precisar criar turmas diferentes e alocar em cada turma um cronograma desses. Mas se você quiser que seus alunos tenham acesso a todos os cronogramas, o aluno vai escolher se ele quer esse ou esse ou esse, então não precisa fazer nada que o aluno vai decidir. Como que separa por turma, então? Depois que você criar o cronograma, vem em escola, turmas, e aqui você vai criar uma nova turma, definir o nome, o encerramento, é opcional, se a turma está aberta, fechada ou inativa, e definir o cronograma. Por exemplo, coloquei aqui, pronto. Então, todo aluno que entrar nessa turma terá acesso a esse cronograma. Fechou aqui, então, cadastramos as regras desse cronograma. Próximo passo é entrar na área de estudo do aluno do cronograma. Então, o aluno vai entrar aqui e vai estudar pelo seu cronograma. Assim que o aluno entrar pela primeira vez no cronograma, ele primeiro vai escolher qual é o cronograma. Então, nesse caso aqui, escolheu aquele da Polícia Federal. E depois ele vai escolher o plano de estudo que ele quer. Então, aqui nessa opção, vai aparecer uma tela mais ou menos como essa. Então, ele vai escolher os dias que ele prefere estudar. Então, vamos supor que ele prefere de terça a sábado. Quantos assuntos de diagnóstico ele vai querer fazer? Aqui são assuntos novos. 3 assuntos, 1 assunto, 2 por dia. E quantas revisões ele vai fazer. Vamos supor que é só uma. Atualizar, pronto. Ele já organiza e coloca, na sexta, 3 assuntos. No sábado, vai colocar aqui mais 3 assuntos. E assim por diante. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E aí ele vai organizando todo o conteúdo que ele precisa fazer. O que mais que dá para ser feito aqui? Se o aluno, por exemplo, olhou esse conteúdo, sequências com números de raciocínio lógico, e ele fala assim, não, nesse dia eu não vou ter tempo para estudar, nessa quarta-feira não vai dar tempo, então vamos realocar. Então ele vem aqui, redefinir uma data, pode excluir também, se for um conteúdo que ele já sabe, e aí ele vai redefinir para uma data aqui, vamos supor dia 25, salvar, pronto. Esse conteúdo já saiu daqui, já foi para aquela data. Ele pode excluir, não quero estudar esse assunto que eu já domino, só excluir, não tem problema. Então, assim, ele consegue adaptar de forma muito, muito direcionada. Outra coisa, resetar. Isso aqui é se você quiser começar do zero o cronograma, perder todas as estatísticas, perder todos os dados em relação a revisões, quantas questões foram feitas ou não.
Então, isso aqui é só para você fazer em último caso. Você vai escrever a palavra reset aqui e vai resetar tudo. Minhas atividades. Aqui é para você acompanhar como que estão as suas próximas datas. Então, você vê que se você está aqui no dia 21 de novembro e está estudando, está revisando, ele já vai criando as revisões em dias futuros. E aqui você vai conseguir analisar. Peraí, nesse dia 2 eu tenho 3, aqui eu tenho nada, aqui eu tenho 4, eu tenho nada, tá tranquilo. E à medida que você for estudando, essas tabelas vão crescendo para cá. Para cada mês que for aparecendo de estudo e de atividades. Então, no final de alguns meses, você vai ter uma noção de como que foi o seu treinamento ao longo desse período. Aqui nessa opção a gente consegue voltar para o cronograma. E aqui a gente tem fundamental, tá? Fundamental. Quadro de revisões. Então, para cada assunto, você terá quantidade de acertos e erros do diagnóstico e depois da revisão 1, revisão 2, revisão 3, revisão 10, se for preciso. Então, vai depender do seu estudo. E aí, para cada assunto, você vai conseguir fazer esse acompanhamento. Por exemplo, aqui nesse estudo desse assunto, você consegue ver que no diagnóstico 1, acertos 0, erros 3. Revisão 1, acertos 2, erros 1. Então, já melhorou. Linux, a mesma coisa. Acertou 4, errou 6. Aqui, acertou 8, errou 2. Então, teve uma melhora, foi crescendo. E é isso que a gente quer, que você perceba esse progresso. Você tem que saber onde que está melhorando, onde que não está. Então, é uma ferramenta fantástica para você acompanhar detalhadamente seu ponto forte e seu ponto fraco. E observe que aqui também está separado por disciplina. Então, dentro dessa disciplina, você tem todos os assuntos e tem essa informação aqui de prioridade. Se você olha um assunto que tem uma prioridade 3, preste muita atenção e explique isso para os seus alunos. Esse é um assunto que você não pode vacilar. Então, são assuntos que são importantes e outros que nem tanto para a sua prova. Tá? Então, é muito completo, é uma ferramenta muito tranquila de usar, intuitiva. A única coisa que seu aluno vai precisar fazer é entrar no dia que ele está hoje, dia 21, tá? Ele entra no dia 21, escolhe o assunto que ele vai estudar. Aqui é porque já finalizou, mas ele escolhe o assunto que ele vai estudar, iniciar diagnóstico e pronto. Ele já está nas questões, é só fazer uma por uma, faz uma por uma até finalizar. Vamos supor isso aqui, vamos fazer essas 5. Respondi, próxima. Responder aqui, próxima. Acertei. Responder aqui, maravilha, errei. Próxima, D. Acertei, boa. Mais uma. Vamos acertar também, errou. Ó, continua assim, mais ou menos, né? Foi 40%, 2 de 5. Ótimo, vamos para cima, vamos continuar. Voltar para o cronograma, tá aqui, ó, diagnóstico concluído. E aí ele já calcula automaticamente a data de revisão desse conteúdo. Se a gente for passando aqui, morfologia, vamos ver que dia que ele colocou. Morfologia, colocou aqui, não. Colocou aqui, não. Colocou aqui. Morfologia, veio bater aqui. Terça-feira, dia 2 de dezembro. Então é assim que funciona o cronograma. O único trabalho que você teve no começo foi de gerar aquelas regras, mas depois que você gerou as regras, o aluno vai conseguir trabalhar e estudar de maneira muito tranquila e organizar o plano dele. E ele pode dar um gás, vamos supor, não, agora eu quero dar um gás, eu acho que eu estou com mais tempo, quero estudar de segunda e domingo e todo dia. E quero fazer 4 assuntos por dia. Então é só ele colocar e ir para cima. Então isso pode ser adaptado ao longo do ano. Ele não precisa seguir uma rotina fixa o tempo todo. Então é muito flexível, é personalizado e faz com que o aluno tenha total controle sobre o seu estudo. E você, como gestor, como professor, pode ajudá-lo a organizar melhor e participar desse estudo e dessa organização do aluno. Tá? Aproveite essa ferramenta, use com muito carinho, porque isso aqui vai fazer uma diferença absurda no estudo e no resultado dos seus alunos.